Fala pessoal, eu sou o João Barreto, JB, e nós precisamos falar um pouco sobre as questões que envolvem, claro, o despacho aduaneiro de importação. Na verdade, há uma série de situações que vão determinar a importação de um produto. Ela não é tão simples assim, ela vai variar, obviamente, dependendo do produto que você estiver com a intenção de trazer para o Brasil. Claro, quando você entende o produto que você pretende trazer ao Brasil, nós estamos falando, obviamente, de produtos regulares, de produtos autorizados e de produtos lícitos, vamos chamar assim. Muita gente, por incrível que pareça, muita gente não, mas algumas pessoas já tentaram, por exemplo, me contatar para saber como é que é o processo de produtos ilícitos. E produtos ilícitos, ele tem, eu chamo de ilícito, né, porque ele tem algumas características, tá? Então ele é ilícito porque ele não pode ser comercializado. Eu vou nessa linha, tá? Eu não vou classificar aqui se é ilegal ou não, mas, por exemplo, trazer produto falsificado. É um produto ilícito, porque ele é falsificado. Se ele é falso, ele deveria ser combatido. Então, essa é uma situação, por exemplo, que você não pode importar. Mas tem gente que tenta, porque consegue colocar um produto aos olhos das pessoas com um preço mais acessível que o original. Então, toda vez que você pensar em despacho aduaneiro de importação, dentre alguns fatores, eu sempre explico para as pessoas, não há milagre, não há mágica. Produto que custa um valor alto, um valor que você considera alto, ele não vai estar muito mais barato comparativamente na mão de alguém. Isso não existe. Repete comigo que isso não existe. Muitas vezes as pessoas tentam enxergar algo num produto que não é. Eu tive um caso recentemente de um produto está em torno de 400, 500 reais no Brasil e alguém estava trazendo de importação por 150 reais já no preço de venda, 150, 180 reais. Eu avisei a pessoa, falei, olha, a chance de não ser um produto lícito, né, ou seja, ser uma falsificação é muito grande. Não caia nessa, porque você pode se arrepender depois. Lembre-se, gente, lembre-se que você pode comprar um produto ilícito, um produto, aí eu estou chamando de produto falsificado, com condições de qualidade muito aquém, incluindo matéria-prima proibida, matéria-prima que possa causar algum dano a você, até a própria saúde, tá? Tomem cuidado que não é mais complexo aí do que muitas vezes vocês imaginam. Não é só uma camiseta com uma estampa com a logo de uma marca famosa. Pode ser muito mais do que isso. O material utilizado para a fabricação dessa camiseta pode ser um material prejudicial à saúde, pode ser que normas de saúde e segurança não tenham sido seguidas, enfim. Tem diversos fatores que vão que podem causar um dano, não só dano financeiro, mas o dano à saúde também, tá? Muito bem, então a gente precisa fazer, de alguma maneira, o despacho aduaneiro, ou seja, fazer a liberação, né, preparar a liberação da carga para que ela entre no país o mais rápido possível. Quando se compra, obviamente, quer a entrega para que esse produto geralmente vá para venda. Então a empresa pode comprar esse produto para comercializar ou a empresa pode comprar esse produto para uso próprio. Isso depende de cada um. Por exemplo, eu tenho 3 livros publicados e um desses livros eu tenho comprado com certa incidência, eu compro pela Amazon e aí eu faço o processo de importação
mas claro, bem menos complexo do que um processo de produto aí de uma forma geral, mas também tem a espera, pode cair, aliás, caiu esses dias numa averiguação da receita, pode acontecer qualquer tipo de situação aí, assim como acontece com empresas. A diferença, claro, é o tamanho do negócio, né? Quanto o meu é um pedido pequeno de algumas dezenas de libras, existem aí milhares de produtos sendo comercializados e por aí vai, tá? Então, importante a gente lembrar sempre que toda vez que eu faço um despacho aduaneiro, eu estou considerando, eu sempre vou considerar, que nós estamos falando de um produto lícito dentro das condições de qualidade, ou seja, dentro das condições que vai gerar, né, vai atingir a expectativa, ou subir, ou aumentar, ou passar da expectativa do comprador, e, mais que isso, está em acordo com a legislação brasileira. Mas será que estar em acordo com a legislação brasileira faz sentido nesse processo de despacho aduaneiro? Ou será que a legislação brasileira dá uma dificultada aí no processo para ela não para dificultar a entrada no mercado interno de produtos estrangeiros? Sobre isso que nós vamos falar um pouco mais, mas antes de falarmos aí esse bocadinho a mais, vamos tentar entender esse negócio de importação e por que ela cresceu tanto. Eu costumo falar que a gente nem percebe mais quando o produto é importado, quando ele não é, né? Então, a importação se tornou um processo tão comum nas nossas vidas que a gente já não diferencia o produto importado do produto nacional. A gente caracteriza outras coisas que pode ser também, o fato de ser nacional ou não, mas geralmente a gente associa a qualidade que a gente percebe, a própria marca, o uso recorrente, e aí você entendeu que é um produto adequado ao seu uso, etc. Dificilmente eu vejo as pessoas perguntando, mas é importado ou nacional? Dificilmente isso vem acontecendo, e isso vem diminuindo porque tempos atrás não acontecia tal situação. E por que isso tem acontecido com a importação? Bom, para você entender melhor, talvez você não tenha percebido ou nem era capaz pela sua idade, né, se você já era nascido, de identificar a mudança significativa de qualidade que os produtos brasileiros tiveram no início dos anos 1990. Isso aconteceu pela abertura do mercado, fazendo com que os produtos importados, até então com severas restrições, fossem introduzidos no Brasil em larga escala. Muito bem. Então, olha só o que aconteceu. A gente está falando de um período no Brasil em que a gente tinha imensa dificuldade para comprar produtos importados. Então, esses produtos importados, eles não tinham facilidade para entrar no Brasil, ou simplesmente eles eram proibidos mesmo de entrar no Brasil. Eles não podiam estar aqui dentro do Brasil. E aí a gente não tem muito o que fazer, né? Se você não pode fazer isso, importar um produto, esse produto então não adianta, que a gente não tem mais o que fazer, né? Você vai ter que deixar de comercializar, por exemplo, se você tem interesse, deixar de comercializar esse produto no mercado interno. Por outro lado, alguns produtos podiam entrar. Então, o que eu chamo aqui de uma severa restrição é exatamente essa questão que você está lendo mesmo, severa. Então, proporcionalmente, nós tínhamos muito produto, pouco produto no mercado. Tá? Isso é quase impossível a gente identificar aí produto importado ou não naquele tempo, né, proporcionalmente, mas entenda que assim existia produto importado, mas existia uma regulação da entrada deles. E aí, quando chega começo dos anos 1990, a gente começa, na verdade, a ter
um fator primordial para que essa abertura de mercado acontecesse também no Brasil, a abertura de mercado internacional. Se você é fã de história, você sabe. Se você não é, não conhece, mas se você for dar uma pesquisada, é mais ou menos nesse período, né, no final dos anos 80, alguma coisa desse tipo, que chega ao fim a chamada Guerra Fria. A Guerra Fria, aquele embate econômico, embate político, social, enfim, embate entre União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviética e os Estados Unidos, que vem lá desde pouco depois, aí talvez da Segunda Guerra Mundial, uma briga econômica, briga de em qualquer linha entre esses dois países, que fazia com que esses países eles tivessem algumas restrições de negócio. E como eles eram as duas grandes potências, todo o resto acabava ficando para trás, né? Então só se fazia negócio com os Estados Unidos e com a Rússia meio que intermediando. Então, o que eu acho, né, que era um erro, politicamente falando, mas as duas grandes potências da época não permitiam fazer muita coisa. Então, ficava muito restrito a essa situação. Bom, com o passar do tempo, aí, com a finalização, com os acordos, com esses acordos que foram fechados à época, encerra-se um período de centralização em dois países da Guerra Fria. E aí abre-se o mercado internacional e o Brasil também meio que entrando nessa questão também acaba abrindo, sendo meio que imposto, mas também uma atitude governamental da época, que o país também liberasse, abrisse o mercado. E isso foi feito. Ao abrir o mercado, claro, veio aquela enxurrada de produtos brasileiros, de produtos importados para o país. E aí começa um processo completamente diferente do que nós tínhamos até então. Essa mudança, ela passa, aqui eu coloquei, né, a mudança significativa de qualidade. Por que isso aconteceu? Porque a partir do momento que você encontrou diversos concorrentes internacionais, você deve se lembrar que o Brasil era chamado de subdesenvolvido, que hoje, nos termos atuais, chamado também de em desenvolvimento, mas então você tinha aquelas potências já internacionais, os países com mais recursos, consequentemente, as suas empresas também produziam, fabricavam produtos com mais recursos tecnológicos. Até então, a tecnologia também avançando ainda, em passos largos, mas ainda menos agressiva como nos dias atuais. Então, quando foi feito isso, essas empresas começaram a colocar os seus produtos dentro do Brasil e a mudança significativa de qualidade acontece. Porque a partir do momento que o mercado nacional começou a ver produtos similares ou até produtos idênticos com mais qualidade, o mercado nacional, né, a produção nacional também teve que se mexer. E aí começa a melhorar a qualidade dos produtos. Se você quiser assim, um exemplo claro desse tipo de situação, basta você olhar os veículos. Naquela época, o Brasil era centralizado em pouquíssimas marcas e tinha alguns carros assim bem atrasados em relação à média mundial. Com a abertura do mercado, outros produtos, né, outros tipos de veículos começam a entrar no país e alavancar esse mercado também
pelas questões da qualidade. E a diferença, claro que nesse caso o produto ele não era importado, porque hoje em dias atuais você pessoa física, não pode comprar um carro nos Estados Unidos porque você viu que é mais barato e trazê-lo aqui para o país. Você não pode fazer isso. Então, quem faz isso é uma importadora, devidamente regulamentada e tudo mais. Naquela época era pior ainda, você não tinha fábrica internacional aqui dentro do país. Então, você se via refém, para quem tinha condição de ter veículo naquela época, de comprar as opções do mercado. E claro que tinha empresa internacional, algumas empresas, essas montadoras, algumas montadoras estão muitos anos aqui no Brasil e elas estavam já aqui no Brasil, mas era restrita apenas a elas. Foi aí com a mudança, com a liberação de mercado, que outras fábricas, outras montadoras começam a desembarcar no Brasil para montar as suas linhas de produção, montar as suas fábricas aqui. Aí sim começa um processo de mudança de comportamento, de maior competitividade e por aí vai. O que traz aos dias atuais, aí você vê a quantidade de marcas e modelos disponíveis no mercado é bem significativa, se você for perceber. Então, o salto de qualidade que eu falo aqui é um salto de qualidade muito, muito grande, mesmo em relação ao que se tinha anteriormente. Claro que a gente não pode generalizar, não dá para falar que tudo era ruim no Brasil, mas dá para falar sim que tinha muita coisa que precisava ser melhorada. E talvez tenha sido, ou foi. Ele vai ao longo do tempo mudando esse comportamento, as pessoas começam a olhar a qualidade com mais exigência, ou seja, começa a cobrar mais das empresas e assim houve uma evolução significativa. Agora, como isso é possível, né? Como isso foi possível acontecer com a entrada desse mercado internacional, outras mudanças também foram acontecendo, outras situações precisavam ser definidas, porque o país não podia simplesmente liberar a importação, considerando que até os dias atuais nós temos um custo elevado de produção, que aí inclui a matéria-prima, os recursos necessários, mão de obra, etc. Então nós somos ainda caros. E aí nós precisávamos criar alguns métodos para que a gente consiga fazer valer também a competitividade do produto nacional, sem interferir, sem ferir os acordos comerciais com outros países, né, os blocos econômicos e tudo mais. É nesse momento, né, que tem muito a ver com as barreiras existentes para que se restrinja um produto de ser comercializado de alguma maneira. Mas não é só para isso, é para criar alguns critérios. Mas antes de falarmos sobre as barreiras, é bom sempre a gente lembrar que a abertura da importação ela também trouxe algumas características positivas, principalmente a gente começou a entender que nós precisávamos importar, porque importar, como eu falei, ele melhorou a qualidade do produto, mas não era só isso, ele tem outras características importantes para se fazer a importação, e aqui eu relacionei 4 delas para você conhecer melhor. Então, a primeira delas é complementar a demanda. Muitas vezes o Brasil, ele não tem o produto suficiente para atender toda a demanda do mercado, no mercado nacional, ou seja, não tem produto para ser abastecido aqui que atenda todo mundo. Nenhum país é autossuficiente, ou seja, sempre nós vamos precisar de alguém em algum item. Como a abertura do mercado ela permitiu que nós tenhamos produtos dos mais variados, estilos, gostos, etc., e muitas vezes nós temos a produção nacional desse item, criou-se, claro, um mecanismo aí para
que a gente precisa de alguns itens para complementar a demanda, porque as pessoas começaram a mudar o comportamento, começaram a desejar outros tipos de produto e assim isso foi sendo modificado, tá? Então, esse é um princípio básico aí da importação, porque ela deve existir para complementar a demanda. Mas além disso, com a entrada do mercado internacional no Brasil, houve um outro aspecto importante, que na verdade aconteceu a, a entrada também de produtos que o Brasil não tem, que o Brasil não produz, que o Brasil não tinha até então. Então, esses produtos também são importantes. Muitas vezes ainda não tem. Tem produto aí nacional, tem produto utilizado no Brasil. Por exemplo, existe um produto, eu não sei se hoje já está produzindo aqui no Brasil, eu sei que tem a montagem aqui no Brasil. Agora, a produção eu acredito que não ainda, mas equipamentos aí de movimentação de grande peso que você tem no porto ou nas regiões portuárias, para movimentação de container, por exemplo, ela não tem produção nacional, então é para ser a demanda, ou seja, ele é o responsável pela demanda. Tem necessariamente que se comprar o produto lá fora. Tem um outro fator também que eu coloco aqui, que é demonstrar força ao mercado internacional. Demonstrar força ao mercado internacional diz o seguinte, que todo produto, toda vez que uma nação ela importa muito produto, ela está buscando fornecedor mundo afora, ela, claro, chama a atenção desse país, dessa região, por por estar tentando comercializar produtos, né? Está tentando lá comprar produto. Quando isso acontece, né, chama a atenção dos investidores internacionais. São pessoas, são empresas que pegam seu dinheiro e depositam, colocam em mercados que parecem interessantes do ponto de vista financeiro, do retorno financeiro. Então ele vai lá, ele vê que o Brasil, as empresas brasileiras estão importando muito produto no mundo afora. E quando isso acontece, o investidor pensa assim, opa, está investindo bastante, está importando bastante, é porque o mercado está aquecido. Se o mercado está aquecido, vamos lá entender melhor isso e colocar dinheiro lá dentro, porque o retorno pode ser positivo. É exatamente isso que se faz também, que a importação causa. Ela demonstra força, então o Brasil passa a ser um país com uma possibilidade de demanda alta e aí vale a pena investir no Brasil. Então, um dos mecanismos para investimento, não é só esse, mas um dos mecanismos para investimento no país é sim a importação, e às vezes é pouco falado disso, mas quanto mais se importa, mais chama atenção que você está comprando de países, as empresas, as pessoas têm acesso às informações, quanto que o Brasil está importando, exportando, então faz parte aí desse processo nós termos que verificar a força de um país por meio da sua importação. E como eu já falei, o último item, desenvolver as empresas nacionais. E desenvolver as empresas nacionais pode ser do ponto de vista da qualidade, que esse eu já citei para vocês, mas pode ser também do ponto de vista operacional, para melhorar a produtividade, do ponto de vista do processo de produção, por meio do benchmarking. E o benchmarking é aquele processo em que você busca quem são os melhores aí em determinado processo para que não necessariamente copie, mas que pegue aquela ideia, pegue aquelas informações e consiga atuar dentro da sua empresa. Então, ao pegar ao entrar em empresas internacionais, esse processo de benchmarking também foi acelerado, foi intensificado pelas empresas brasileiras que buscaram conhecer os processos das demais para entender até onde poderia ser melhorado o seu próprio processo. Faz parte aí
de uma atividade até comum dentro das empresas por mundo afora, entender quem são os melhores da classe, né, os best in class, chamado best in class, para que eles sejam uma referência do processo de produção, processo operacional ou qualquer outra atividade que se tenha interesse. É exatamente isso que aconteceu também com a importação e acontece nos dias atuais ainda, apesar do mercado estar aberto, nós temos ainda algumas situações que precisam ser pesquisadas, avaliadas e buscar o melhor processo. Bom, aí, antes de você iniciar o processo de importação, é sempre necessário saber o que é permitido no país de destino em relação aos produtos comercializados, à cultura, às leis e determinações que regem aquela nação, adaptando o produto ao local. Isso significa dizer que nós precisamos fazer a verificação anteriormente do processo para que a gente não consiga, que a gente não tenha problema futuro. Ou seja, o fato de um produto ser comercializado no Brasil não significa que ele pode ser comercializado em outro país. Existem regras, existem cultura que não permitem, pode existir cultura que não permite, lei e determinação que faça com que o produto seja alterado de tal forma que inviabiliza a sua produção. Enfim, tem diversos fatores aí que podem ocasionar, tornando esse produto inviável. Então, analisar isso é fator primordial no processo. E nesse chamado aspecto administrativo fiscal, em que eu vou ver as restrições que existem para um produto em determinada região, em determinado país, nós vamos falar das chamadas barreiras, que elas envolvem a entrada da mercadoria no país, fazendo com que se torne mais ou menos burocrático o processo. Vai depender, apesar de ser uma barreira, ela faz alusão a um obstáculo, pode ser que ela até torne um processo mais fácil de entrar ou até mais competitivo. Por exemplo, quando você põe uma barreira e você cobra por essa barreira, pode ser que isso beneficie quem está fazendo certo. Então, existe aí uma empresa que eu trabalho, que eu presto serviço, que ela faz certinho, mas tem outros concorrentes que não. Então, essas diferenças fazem com que o produto dela seja menos competitivo. Então, ser mais competitivo também é seguir a barreira, é até aceitar a barreira comercial e essa barreira comercial representar algum ganho para ela. Bom, agora nós temos aqui alguns tipos de barreira. Esses tipos de barreira foram criadas para você visualizar o que pode, o que não pode, como funciona o processo internacional. Então, vamos falar primeiro das barreiras tarifárias e não tarifárias. Como o próprio nome diz, a barreira tarifária ela é tarifa imposto. Então, toda vez que um produto um produto entra no mercado, na alfândega, no território alfandegado, que ele chega ao Brasil em território alfandegado, ele é passível de tributo. Então, ele pode ter uma barreira tarifária que é um imposto gerado, tá? Lembre-se, sempre quando o produto chegar ao seu país de origem, não no momento da compra. Só vale o fato gerador quando esse produto chega ao território nacional alfandegado. Por que isso é importante da barreira tarifária? Porque as empresas elas costumam trazer produto e buscar, claro, o que é mais competitivo do ponto de vista financeiro. Se aqui no Brasil custa 10 e lá fora custa 2, e trazer aqui para o Brasil, com todos os custos envolvidos, custaria 5, a empresa opta pela importação, mas ela vai reduzindo o parque fabril, ela vai reduzindo o processo de produção, o que faz com que as empresas
né, forcem a compra externa. O governo, ao perceber isso, começa a criar a barreira tarifária, que é aumentar o imposto de importação ou qualquer outro imposto, imposto de produto industrializado sobre aquele produto, o PIS, COFINS, enfim, estou falando de tributos federais, tá? Então ele vai aumentar a alíquota para fazer uma barreira, para fazer segurar um pouco essa venda. Por outro lado, as não tarifárias, elas já abordam outro aspecto nesse processo, em que não envolve tarifa, não envolve imposto, mas envolve algumas outras situações que também dificultam ou criam um obstáculo, criam uma barreira para que esse produto entre no Brasil. E aí eu acho que eu coloquei mais de um exemplo aqui para você entender. A primeira delas que eu cito aqui são as medidas compensatórias. Que está dizendo aqui, ó, que funciona como uma forma de substituir possíveis subsídios que o país de origem concede à empresa exportadora, tornando-a mais competitiva. Essa questão é importante porque lê só, ouve também o que está escrito, o que eu acabei de falar, né? Como uma forma de substituir possíveis subsídios. Muitas vezes o país ele acaba subsidiando um processo. O que é subsidiar? Eu posso diminuir um imposto para a empresa, eu posso colocar um dinheiro, eu governo, né, colocar um dinheiro, para que aquele produto vendido por R$10, ele agora esteja a R$5. Então a empresa vendendo a 5, ela é muito mais competitiva. O outro lado, o país que está recebendo a mercadoria, para que ele não perca também o mercado dele, então ele vai lá e muda a alíquota. Então ele pode fazer uma medida compensatória e aumentar a alíquota também, ou criar algum outro fator. Claro que essa medida compensatória, ele pode, se eu estou falando de duas linhas, mas será que a barreira tarifária entra nesse conceito? Pode entrar sim. Não é, talvez se crie uma outra restrição, mas pode acontecer também. Bom, a gente tem a medida de salvaguarda. A medida de salvaguarda pode ser simplesmente caracterizada pelo aumento do tributo. Então, de novo, pode simplesmente vai lá, aumenta o tributo e pronto, acabou. E a empresa agora ela fica menos competitiva. Claro, se tem uma alíquota de 10%, o produto fica num preço. Tem a alíquota de 15%, o produto tem um preço maior. Isso afeta a demanda. Então, nós temos as restrições administrativas, que restringe a quantidade a ser importada, limite. Só que essa quantidade definida, ela é pouco utilizada, não vem sendo utilizada porque realmente é bem complicado o controle e as adequações. Então, esse é pouco utilizado, mas é também um tipo de restrição existente. A barreira técnica, que considera as normas e procedimentos necessários para a entrada da mercadoria. Nesse caso é o seguinte, o produto ele entra se estiver de acordo com as normas que o país determina. Então, aqui no Brasil é muito comum você já ter ouvido falar da Anvisa e da BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, toda vez que você ouvir falar da IBNT ou do Inmetro, né, que está junto com a BNT, que é o Instituto de Metrologia, você sabe que existem alguns requisitos para um produto ou serviço estar disponível no mercado. Esse produto ou serviço, quando ele vai para o mercado, ele precisa estar adequado. O que isso significa? Significa que, por exemplo, um produto ele precisa ter alguns itens de segurança para que ele possa ser comercializado. JB, mas lá no país de origem, esses itens de segurança, eles não são exigidos. Né? O país lá de origem desse produto não exige tal situação. Então, se ele quiser comercializar no Brasil, ele vai precisar acertar essa questão. Ele vai precisar investir para que esse produto passe a ter algumas características que possam ser aprovadas diante da legislação em vigor que o Brasil tem. E é assim mesmo que funciona, não tem jeito.
você precisa ou precisaria, tá? Eu vou entrar aqui no mérito que está sendo feito tudo certinho, mas você precisa pegar o seu produto. Como é que funciona, né? Só para você entender. Eu pego meu produto lá no exterior, trago uma amostra para o Brasil, essa amostra testada, é avaliada, é verificada, e a partir do momento que há uma autorização, eu posso importar esse produto para o Brasil, claro, dentro de todas as alterações de que foi, caso tenha sido solicitado. É assim que funciona, é assim que a barreira técnica vai acontecer. A mesma coisa com a Anvisa, né? A Anvisa ficou mais conhecida nos últimos anos, que ela estava muito envolvida com questões de vacina e tudo mais, mas é o mesmo critério. Você vê que ela diz, olha, a vacina precisa ter isso, precisa ter aquilo, se adequar para que o mercado nacional possa absorver. Essa é a barreira técnica existente. Esse aqui é uma simulação que eu coloquei para vocês apenas da carga tributária, para você ver quanto que a carga tributária incide sobre determinados produtos na importação. E se você for ver aqui, você está vendo que tem uma carga tributária considerável. Aqui nós estamos falando de 33, com mais 9 aí, aproximadamente 40, 33, 42, mais ou menos uns 45% de imposto. Só no imposto de importação, imposto do produto industrializado, IPI, né? O PIS e o COFINS. Esses 4 tributos federais aí, eles têm até um valor alto, e você fala, nossa, mas é caro. Ele é caro porque esse tipo de produto que eu coloquei, ele é um produto que tem produção nacional. Então o governo precisa subir um pouco a alíquota, ser um pouco mais salgadinho mesmo, para que você, comerciante, para que você, fabricante aqui de um refrigerador, não deixe de produzir ou não deixe de comprar no mercado interno para trazer importação. É por isso que a alíquota de produtos com larga escala dentro do país costumam ter uma alíquota maior. Se você for observar outros produtos, você vai ver que a alíquota é alta, porque exatamente para bloquear uma entrada desenfreada desse produto no país onde se tem já um processo de produção acontecendo em larga escala. Muito bem. Essa aqui é a relação de documentação obrigatória que tradicionalmente se pede aí. Então, o Bill of Lading, que é a carta de embarque, a comercial invoice, o packlist com a relação dos itens e detalhes sobre eles, e o certificado de origem, se possuir, que está dizendo exatamente de onde esse produto está sendo originado. Produto, a origem real do produto e não uma origem passageira, por exemplo. Então, para você entender aí um bocadinho melhor sobre isso, você conseguiu compreender que esses produtos que entram no país, eles passam por uma série de critérios para serem recebidos, critérios esses que podem ser cobrados pela Anvisa. E aí eu vou até contar um caso meu, porque existe também a Anvisa do outro lado, que é chamado, por exemplo, é muito conhecido, se você assiste um filme aí americano, vira e mexe eles comentam sobre um negocinho, sobre uma entidade chamada FDA, ou FDA, Foods and Administration Drugs, né? Então, o FDA, Food and Drugs Administration, na verdade, né, para ficar a tradução livre, Foods and Drugs and Administration. Então, administração de alimentos e drogas. Drogas essas, obviamente, as drogas ilícitas, remédios e outros itens, tá? Então, esse FDA, ele é o americano, você vai ver em vários filmes, se comenta sobre ele, ele tem as mesmas diretrizes, eles têm as restrições deles. Eu já tentei exportar para os Estados Unidos água de coco e ela foi bloqueada porque esse produto ele tinha o fiapo. O fiapo que sai da água de coco era maior do que o permitido. Sim, aquele fiapinho que tem na água de coco, muitas vezes imperceptível, e era imperceptível. Você só conseguia ver com binóculo, com telescópio, né? O telescópio, né? Acredito que seja telescópio. Somente com ele você conseguia verificar esses tais farelos, esses tais fiapos. E aí o fiapo, a quantidade de fiapo era maior do que o permitido
pela legislação, pelo FDA. Com isso, para a gente conseguir exportar, a gente precisaria, a empresa precisaria se adaptar e reduzir ainda mais esses fiapos na sua fabricação. O problema é que isso valia um investimento substancial em máquinas e equipamentos e a empresa não estava preparada para fazer. Então, ela acabou desistindo da exportação desse item. Então, perceba, é uma barreira técnica. Foi uma barreira técnica que existiu e que infelizmente fez com que a empresa não conseguisse fazer a sua exportação. Com isso, ela focou no mercado interno. Faz parte do jogo, às vezes você consegue, às vezes você não consegue fazer o processo de exportação e também proporcionalmente aí da mesma maneira isso pode acontecer no Brasil no processo de importação. É isso? Até a próxima.